São Paulo fez o dever de casa, né? Saiu na frente, jogava pelo empate, como foi o empate, né? Não foi nada fácil. Polêmica na arbitragem também, viu? Eu me divirto mais agora, com a arbitragem do que com o jogo. Eu fico assim de olho, tava ali. É verdade. Você vê que depois que veio o VAR tem mais comentários sobre a arbitragem? Antes não tinha tanto não, né? Os caras erraram. Já tinha, mas tá pior, né? Tá pior, piorou, então. Né? O Luciano jogando bem, né? O São Paulo chega na semifinal contra o Flamengo, né? Do outro lado a gente já sabe, saiu hoje, né? São Paulo decide no Maracanã. Isso. Sim, o primeiro jogo em casa. Mas foi o dever de casa ontem, jogou bem. Né? Rogério Ceni, a vibração, todo mundo ali. Bom pro São Paulo, até financeiramente também. Esportivamente, financeiramente, né? É interessante você passar numa semifinal na Copa do Brasil. De Copa do Brasil, uma semifinal de Sul-Americana. Claro. Dinheiro. E tem mais chance de título, talvez, na Copa Sul-Americana do que na Copa do Brasil, por conta dos adversários, né? Acho que na Sul-Americana vai com certeza pra Argentina, né? Vai ser Córdoba, né? Mauro Betting, muito boa tarde pra você. Como é que você viu esse São Paulo ontem? O Vampeta falou aqui da arbitragem, muita reclamação do São Paulo pra cima da arbitragem de ontem. Teve pênalti a favor do América, teve o Miranda que foi expulso. Como é que você viu tudo isso, a classificação do São Paulo e a reclamação da arbitragem aí do lado do tricolor? Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Jovem Pan. O São Paulo fez um belíssimo gol com o Luciano na jogada com o Nestor, aos 22. Faria o segundo, outro gol bonito aos 28. Teve outra jogada bonita que não deu gol. Aí 2-0 com a vantagem no Morumbi, 1-0, estava tudo bem encaminhado. O América cresceu, foi pra cima tal, até que teve um pênalti daqueles, não vou usar o termo jabuticaba, que o Vampeta também isso já me explicou, que ele não é só no Brasil que tem jabuticaba, mas é quase que só no Brasil se marca um pênalti como esse. Só pra deixar claro, onde já se viu de costas? Não, de costas você pode fazer um pênalti. Se você fizer um redentor, é pênalti, é um movimento antinatural, você está ampliando a sua área corporal. Mas naquele lance, pelo tempo, não tinha como, o antinatural seria, nesse caso, o Reinaldo pular assim, ó, tipo um Playmobil. De Playmobil, eu tenho cabelo de Playmobil, eu entendo. Né? Do jeito que foi, o movimento natural dele, o jogador do América de pular, não tem como marcar aquele pênalti no momento e, para mim, muito menos o VAR chamar. Claro que na mão na bola, bola na mão, vale a intenção, vale você ampliar a área antinatural, mas, sinceramente, não era para o VAR chamar e, se era para chamar, não era para marcar. Aí o Wellington Paulista fez o gol, normal, bateu, aí com 12 minutos de expulsão, para mim, aí... discutível, mas eu expulsaria pelo segundo amarelo o Miranda, e quando é o segundo amarelo não entra o VAR, tá expulso o Miranda, mais 7 minutos o Everaldo empata, o Rogério vai mexendo na equipe, na característica de um 4-4-1, vai mudando as peças, vai se segurando, e bravamente São Paulo se segura, e como era de se esperar, deu a lógica. São Paulo classificado, pelas circunstâncias, heroicamente, dá para dizer sim, e está vivo. O problema é que a gente vai falar agora, e vai falar muito até lá, o time B do Flamengo está jogando mais do que o São Paulo, que o Corinthians e o Fluminense. Com certeza. E o time A é assim. Mas é claro, é mata-mata, tem que aguardar. Mas no momento, classificação justa, discutível muito, como a gente falou ontem, o Fluminense e Fortaleza, não mais, não tem que discutir o que fez o Flamengo de novo contra o Atlético Paranaense, como havia feito no Maracanã e fez na Arena da Baixada, e que o Corinthians fez muito bem de novo na Neoquímica Arena. Vanderlei Nogueira, Mauro César, eu quero saber o seguinte, o São Paulo entrou na pauta da conversa de hoje às 6h30 da manhã ou não entrou? O Mauro sempre destaca vários assuntos, porque eu não tenho espaço para colocar tudo que ele fala em 280 toques, não tem jeito. Então eu pinço alguma coisa, porque o pessoal fica todo esperando, tal, aquele negócio todo. Mas ele sempre fala coisas ótimas. Sempre discordo, mas com elegância. Eu queria dizer sobre o jogo de ontem, Pedro, que como a gente estava falando aqui no programa de forma insistente, seria uma classificação com emoção. Não tem, que tem emoção na classificação do São Paulo, isso o torcedor já pode ficar esperando, porque vai acontecer quase sempre. E ontem foi mais uma vez assim, ganhando de 2-0, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Com relação à arbitragem, tem um textinho curto aqui do Porcari, que é um especialista em arbitragem, que ele diz o seguinte: olha, 2 curiosidades ontem. Primeiro, no segundo parágrafo, ele fala das regras, lá do caderninho de regras que os árbitros receberam. Ele anexou um vídeo e tal, com exemplos de lances antinaturais. A maior parte não é, né? Então, o detalhe interessante é que a Ana Paula de Oliveira diz o seguinte para a tropa: não está na regra, mas a orientação é para marcar.
Então ele diz assim, ó, criamos algo próprio, que não está na regra, mas a orientação... É a criatividade do boleiro dentro e fora de campo, do brasileiro. Então, é sempre assim. E outra coisa, a distribuição de erros é algo bem democrático no futebol brasileiro. Tá certo? Quer dizer, todo mundo reclama, os times pequenos, intermediários e os grandões. Então, eu não sei se isso vai ser corrigido, se em determinado momento vão chegar num ponto mais ou menos ideal, mas é muito complicado. Com relação ao São Paulo, a torcida sempre sabe que é um time inconstante. Verdade. Ele chegou, é importante que chegou, grana para o clube. Tudo bem, o Rogério nunca venceu esse tipo de competição, essa competição, pode ser que vença agora, mas é sempre com emoção. É aquele negócio que vai, seguramente o coração vai disparar. E ontem foi assim que aconteceu com a torcida do São Paulo, que está feliz hoje. Com certeza. Ontem, quando o São Paulo abriu 2-0 no primeiro tempo, até pensei, nossa, que milagre, o São Paulo vai passar sem susto os 2 gols do Luciano, né, que vem participando ativamente da criação de jogadas do São Paulo, né, vem concluindo. Ontem 2 gols marcados, já a gente vai falar mais dessa dupla, né, Luciano e Calleri, que se acertou aí no time do São Paulo. Mas antes eu vou dar o boa tarde aqui para o Mauro César Pereira. Mauro, a classificação do São Paulo e também a atuação da arbitragem é destaque aqui no Bate Pronto. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Pedro. A vitória do São Paulo, a classificação do São Paulo, né, poderia ter sido com vitória, não fosse essa marcação do pênalti. Também eu acho que uma falta de controle do jogo que o São Paulo não tem, né? O São Paulo não consegue administrar as suas partidas, tanto que quanto o Ceará também, tanto o Ceará quanto o América são times de investimento menor que o São Paulo. E com os dois, na dificuldade, nos pênaltis, ontem poderia ter sido. Acho que depois no segundo tempo o Mancini errou demais quando bagunçou completamente o time do América, né? É que jogar contra um time que tem menos um é mais difícil, dizem, né? Então, ele acabou colocando vários atacantes, o time ficou ali desorganizado, tentando de forma aleatória chegar ao terceiro gol, praticamente nem ameaçou o São Paulo suportou bem ali. A questão é que agora o São Paulo tem um jogo com o Santos no domingo, aí ele enfrenta o Flamengo na quarta-feira, aí volta a jogar pelo Brasileiro, na outra semana vai jogar em Goiânia, dia 1º, contra o Atlético Goianiense pela Sul-Americana, aí na semana seguinte recebe, aí tem um Brasileiro, depois recebe o Atlético pela Copa Sul-Americana, para definir se avança ou não a decisão, né, contra Melgar, que eliminou o Internacional, ou o Del Valle, e aí ele tem o Corinthians antes de pegar o Flamengo, tem um jogo com o Corinthians no Morumbi, pelo Brasileiro, antes do jogo com o Flamengo do Rio, né, para definir aí também o seu destino na Copa do Brasil. Ou seja, o São Paulo venceu o Bragantino, ficou um pouco mais tranquilo com relação à sua situação no Brasileiro, que não que estivesse ali no rebaixamento, mas os times de baixo ameaçavam se aproximar, o que nunca é agradável, né? Mas essas próximas rodadas também o São Paulo simplesmente ele não tem gordura para colocar um time reserva e desprezar os jogos da Série A. E tem 2 clássicos aí nas pontas, né? Santos e lá na frente o Corinthians, né, num sanduíche aí de várias partidas entre esse jogo da Copa do Brasil disputado ontem à noite e o jogo decisivo da Copa do Brasil que vai ser contra o Flamengo já no mês de setembro, né, depois das partidas pela Copa Sul-Americana. E aí, de novo, vem aquela questão do calendário e do elenco do São Paulo, que é um elenco curto, e acho que o Rogério vai ter que fazer algumas concessões aí. Eu acho que no Brasileiro o time vai ter que realmente abrir mão aí de jogar completo ou inteiro, quase isso, em alguns jogos, para poder suportar essa sequência, né? E o jogo de quarta contra o Flamengo, assim, por ser no Morumbi, eu acho que é até melhor para o São Paulo. Porque jogando no Maracanã, em tese, o risco de uma derrota que o deixasse numa situação difícil seria maior. Acho que é melhor para o São Paulo assim, como foi contra o Palmeiras. Por quê? Ele tem a chance de fazer um bom jogo, conseguir um resultado satisfatório, como conseguiu na fase anterior contra o Palmeiras, venceu por 1-0, e tentar depois a classificação fora de casa. Eu acho que por ser inferior ao Flamengo, como é inferior ao Palmeiras, e acabou passando, né, com muita polêmica, mas passou, eu acho que esse sorteio para o São Paulo foi melhor. Acho que melhor assim para o São Paulo do que se fosse jogar no Rio, correndo o risco de tomar lá uma derrota por mais de um gol, e isso tem acontecido nos últimos jogos. São Paulo tem perdido o Flamengo por diferença grande de gols. Eu esqueci agora de cabeça, mas dos 4 últimos jogos é coisa de 14-2, o placar agregado, é uma coisa assim. Tem goleadas aí diversas que aconteceram depois de uma sequência de vitórias até com placares elásticos que o São Paulo conseguiu sobre o Flamengo antes, né, ainda com o Fernando Diniz. Mauro Betting, ontem o São Paulo abriu, portanto, 2-0 já no primeiro tempo, 2 gols marcados pelo Luciano, acaba cedendo o empate, teve ali o fator arbitragem, que a gente está discutindo bastante aqui na programação esportiva da Jovem Pan, mas é um São Paulo que, de novo, né, faz uma vantagem, depois cede o empate para o seu adversário. A gente viu várias vezes isso acontecer, sobretudo no primeiro semestre. Vou lembrar,
O Mauro César falou aqui do Palmeiras. O Verdão chegou a virar contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? São Paulo tava com 1-0 ali até os 45 do segundo tempo. Maluco, né? E aí 2 gols de zagueiro, né? Murilo e Gomes, 2 cobranças ali, né? Aliás, uma cobrança de escanteio e a outra uma jogada, né? Uma bola cruzada na área. E o São Paulo, naquela oportunidade, também deixou o resultado escapar. O que falar desse São Paulo? Você acha que está faltando aí um equilíbrio, talvez um descontrole emocional na segunda etapa? Ontem teve o fator arbitragem, né? Mas não o pode jogador a menos. E o São Paulo teve chance também. de fazer 3-0 no primeiro tempo, né? Também. Fez um primeiro tempo muito bom. Podia ter matado, pelas circunstâncias ok e tal. Algo também que o Mauro César falou um pouco, da característica até dos jogadores, né? E claro, isso passa pela responsabilidade do treinador, sim, mas de novo, né? Só no Rogério, no São Paulo de agora, é muito mais quem decide, quem ganha empate e perde é o jogador. O São Paulo talvez não tenha essa característica de ser, sabe, daquela administrada do resultado, de segurar a bola, não ter esses jogadores dessa característica, ou até ter mais jovens. Não, o Nico é jovem, não. Patrick é jovem? Não. Luciano já tem uma bela experiência, Caleri é rodado e tal, mas não é a característica deles de administração de resultado. E os jogadores da meiuca, a exceção do Neves, ontem suspenso, e também é jovem, é tudo gente de muita qualidade, como é o Nestor, como é o Igor, como é o Pablo Maia, embora tenha tido uma queda de produção nas últimas semanas, sei lá, mas é tudo meio que jovem. E você tem pelos lados, com esquema com 3 zagueiros, não é a característica do Reinaldo, não é do Wellington, não é do Igor Vinícius, no melhor momento da carreira do Igor Vinícius que é agora. Então é um time mais intenso, mais direto, até tenta trabalhar a bola, e talvez esse é o mérito aí, digamos, elogiando o Rogério, que é um trabalho muito autoral do Rogério nesse sentido, de que ele está se adaptando a algumas circunstâncias do elenco. Não é o elenco dos sonhos dele, não é, por uma série de questões, sobretudo financeira, mas ele está conseguindo se adaptar melhor pela experiência, qualidade e gigantesca capacidade de trabalho que tem o Rogério. Então, pelas circunstâncias do São Paulo chegar à semifinal da Sul-Americana, chegar à semifinal da Copa do Brasil, numa situação não delicada, mas decepcionante no Campeonato Brasileiro, eu acho que o saldo do Rogério é muito positivo. E não é só pelo craque bandeira que é, pelo mito tricolor. Pelo que ele tem à disposição, ele está fazendo um trabalho muito bom no São Paulo. Aí eu concordo com você, tem que aplaudir o Rogério Ceni. São Paulo está vivo em todas as competições. Na semifinal da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Atlético Goianiense. Na semifinal da Copa do Brasil, aí já é jogo mais duro, complicado, contra o Flamengo, que já a gente vai falar mais aí do Mengão, adversário do São Paulo. Vanderlei Nogueira, você vai na linha do Mauro Betti. Tem que elogiar, bater palmas aí pro professor Rogério Ceni? A gente sempre elogia, né, o trabalho. Eu acho que ele faz mais com menos. Isso já não é novo, desde quando ele chegou equilibrando pratos. Eu não acho que ele tem o elenco que ele queria, obviamente. O clube não tem grana para contratar jogadores que chegam para resolver problemas. Enfim, ele tem administrado bem. Agora, essa sequência citada pelo Mauro César, sem dúvida, é uma sequência complicada para ele. Mas ainda assim eu vou naquela linha. Quer dizer, todo jogo é importante. A classificação do Campeonato Brasileiro é importante, São Paulo não pode brincar com isso. E tem a possibilidade de classificações aí para finais, enfim. Ele vai ter que contar com os fominhas, certo? O professor Abel conta com os fominhas, o Dorival Júnior tem os seus fominhas lá, que são os principais jogadores do clube que querem jogar sempre, e ele vai ter, tomara que o Rogério também tenha os seus fominhas lá, e que coloque, digamos assim, o quesito poupar, não como prioridade. Eu não concordo, eu acho que são jogos importantes. Tem que ter, né, professor? Um sacrifício para ganhar, né? Já pensou, passa a temporada toda no conforto, só joga uma vez por semana, não pode. Olha, eu não sei se essa é a palavra correta, mas é um time que começou a competição, a temporada, desacreditado. Sim. Então, se cada um colocar na cabeça que nós começamos desacreditados e vamos partir para um momento, para um esforço emergencial, é legal, porque tem mais um incentivo. Todo mundo entendia, e não era pessimismo, entendia que o time não alcançaria voos mais elevados. E está chegando, então tem que partir para o sacrifício. Tem que resistir isso, tem que contar com a colaboração de todos eles, os mais veteranos, os mais jovens, e a comissão técnica. É muito importante para dar a posição para o Rogério. Olha, esse cara, se você jogar 5 minutos, pode estourar. Mas eu acho que para 20, 30, um tempo, você pode contar com ele. Por exemplo, o Miranda já pode jogar no final de semana, que não joga no final de semana. Isso aí.
Exatamente isso. Entrega não falta nesse time do São Paulo, né? O Vanderlei falou aqui que o Rogério precisa dos seus fominhas, né? A torcida gosta bastante do Luciano, é um jogador que quer jogar, né? Quer permanecer em campo, né? Impressionante durante os 90 minutos. E quando não joga, fica ali no banco de reservas, tal, naquela ansiedade para poder entrar. Ontem marcou 2 gols importantíssimos. O Luciano na temporada 2022, 40 jogos, 16 gols marcados, 3 assistências. Você gosta dessa dupla aí, Vamp? Luciano e Caleri, e o Luciano, baita partida ontem. Gosto, para mim a dupla de ataque, né, que no começo o Luciano estava meio machucado, temporada passada, veio, o Caleri chegando. Você conta com o Nicão também ali, que também foi contratado caro, hein? Peso de ouro. Sim. Né, andou machucado, tá retomando a forma. Aí você tem o Patrick, tem o São Paulo. Se você pegar os elencos que tem no país, né? Tirando as 3 forças aí, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, São Paulo, aí vem Corinthians e São Paulo ali, para mim são os 5 melhores plantéis. Né? Aí lá embaixo tem Inter, vem Atlético Paranaense, o próprio Fluminense investiu bastante para jogar Libertadores e acabou sendo eliminado, né? Tentou montar um plantel forte. E o São Paulo, se não tiver machucado, tiver todo mundo inteiro, você sabe que é o Rafinha aí, o Vinícius. Dos lados esquerdos você tem o Reinaldo e o Hélito, o Arboleda faz falta, que saiu machucado. O São Paulo tem time, sim, para poder jogar. Ô Mauro César, eu acho que hoje a principal dupla de ataque do Brasil é Gabigol e Pedro. Depois, você colocaria Luciano e Caleri do São Paulo? Difícil dizer, hein? Não acho que tenha assim, uma regularidade tão grande para ser apontada com esse destaque todo, não. Tem momentos, né? O Luciano passa um tempo sem fazer gol, de repente ele faz 3 gols nos 2 confrontos. O Caleri vinha sendo mais assíduo aí nas redes, fez gol no final de semana, né? Acho que ele é mais assíduo de fato, né? Mas não acho ainda que dê para destacar assim, não. Tem momentos bons, mas acho que não é tão regular assim. Hoje o Hulk está em baixa, né? O Atlético não está bem, o Hulk não está jogando tão bem. Também não tem exatamente hoje quem é o verdadeiro parceiro ali do atacante do Atlético. Ali, os jogadores mudam bastante, né? Se revezam muito, né? E o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do ano é o Cano, né? Agora, quem é o parceiro do Cano, né? É o Arias. O Arias e Cano, para mim, é uma dupla melhor do que Caleri e Até porque, Luciano. né, Xará, assim, jogam com 2 mais à frente, o São Paulo agora e o Flamengo, né? Então tem o esquema com 1 e 3, é difícil você falar, às vezes é um tridente, pode ser um 4-3-3, assim, dupla sim, acho que tudo bem. Mas às vezes a gente tem essa maneira, não, a melhor dupla, não necessariamente jogam como dupla, né? O Gabi e o Pedro, que é disparado a melhor, jogam. Agora estão jogando o Luciano e o Caleri, com outras características também, né? Mas assim, é como destacou o Mauro, qual é o parceiro do Hulk, qual é o parceiro do Cano, o próprio do ataque do Palmeiras, que no mais, às vezes, 3 meias e um cara à frente, e o cara pelo lado pode ser ponta, pode ser meia, tipo Scarpa, que se movimenta, né? É difícil você ter essa dupla, mas eu acho que agora sim o Luciano voltou a jogar naquele nível de quando ele chegou com o Fernando Diniz. Ó, o Luciano nos últimos 13 jogos, 11 gols marcados, 2 assistências, 13 participações diretas para gol e 1 participação a cada 63 minutos. É o vice-artilheiro do time na temporada e o artilheiro do São Paulo na Copa do Brasil. É um jogador que faz a diferença, né, Vanderlei? Foi um achado do São Paulo lá com o Fernando Diniz, né? Tava encostado no Grêmio, não vivia a boa fase, mas no São Paulo parece que se encontrou o Luciano. O Rogério conta com ele, conta com o Caleri, né? Aliás, a torcida adora os dois, né? A frase mais usada ultimamente é que eles nasceram para jogar no São Paulo. Eles falam isso do Luciano e falam isso do Caleri. E eles demonstram mesmo o desejo de jogar, têm sido úteis. Às vezes a coisa não roda, às vezes não acontece nada. Isso já tem registros aí nos jogos que eles não tiveram sucesso. Mas é o poder de fogo que o Rogério conta. Então, e esses caras têm feito o melhor possível naquilo que eles podem oferecer. Então, eu acho que é importante.